Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste segundo domingo da Quaresma, nós somos recordados pela Palavra de Deus deste momento tão importante para o crescimento da fé dos apóstolos, o momento em que Cristo se transfigura diante deles, mostrando assim, já por antecipação, como seria o seu corpo transfigurado. Esta visão que Pedro, João e Tiago foi dado a ver foi algo muito acima de qualquer expectativa. Eles são escolhidos pelo próprio Senhor para estar com eles neste momento. E o Senhor não subiu a montanha para passear, o Senhor não subiu a montanha para dormir, o Senhor subiu a montanha para rezar. E eles vêm junto ao Senhor, Moisés e Elias, há muitos séculos já mortos, no entanto, vivos diante de Deus. Moisés aqui para representar todo o Antigo Testamento e toda a lei de Deus. Elias para representar todos os profetas, não apenas Elias. Por quê? Porque Jesus é a consumação da lei e dos profetas. E eles ouvem ainda, quando são cobertos pela nuvem, a voz do Pai que diz: este é meu filho, é o escolhido, este é o bem-amado. Recordem-se aqui do eco lá do dia do batismo do Senhor, quando o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre o Senhor, no início de seu ministério, diríamos 3 anos antes, pelo menos 3 anos antes. Aqueles que estavam junto ao rio Jordão ouviram a voz do Pai: este é meu filho bem-amado, este é o meu escolhido, este é aquele no qual eu ponho a minha complacência. E a voz do Pai diz: escutai-o. De novo, agora, nas vésperas da morte do Senhor, na transfiguração no Monte Tabor, se escuta a voz do Pai que diz o mesmo: este é o meu escolhido, este é o meu bem-amado, este é aquele no qual eu ponho minha complacência, este é o meu filho, escutai-o. Aqui vem a palavra-chave da palavra de Deus neste domingo: escutar o Senhor Jesus. E aí cada um de nós pode fazer uma investigação sobre a sua própria vida e se perguntar: tenho escutado o Senhor Jesus? Escutar não basta ouvir e deixar por isso mesmo. Escutar é mais do que ouvir. Escutar é pôr em prática. E o Senhor diz que quem ouve a igreja, ouve a Ele. Quem escuta a igreja, escuta Ele. E quem escuta Ele, escuta o Pai que o enviou. E não é difícil, nos dias de hoje, encontrarmos muitos dos batizados que dizem: a igreja diz tal coisa, mas eu faço diferente, eu penso diferente. Ora, quem não escuta a igreja, não escuta Cristo, e quem não escuta Cristo, não escuta aquele que o enviou. Portanto, é desobediente. Quantas vezes tenho isso na minha curta experiência de sacerdote? Como sacerdote, digo a um irmão: faça deste modo, porque é deste modo que a igreja manda fazer. E a pessoa diz: não, eu faço do meu jeito. E então, além de falar e pregar, nós temos que dar exemplo de vida. O que foi
que ouvimos de São Paulo na segunda leitura. Meus irmãos, sejam meus imitadores e observai aqueles que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. São Paulo aqui não está se gabando, não só está se jactando como homem perfeito. Ele está dizendo que ele é exemplo, não por causa dele. Ele é exemplo porque ele escuta, ouve e põe em prática aquilo que Jesus mandou. E mais, ele diz, observai como é que vivem os irmãos. E vivam de acordo com aqueles que vivem como Jesus quer. Por quê? Porque a grande maioria, até mesmo dentro da igreja, até mesmo entre os batizados de São Paulo, não só aqueles do mundo, mas aqueles que foram batizados e não deveriam ser mundanos, vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É, com sua desobediência, anular o sacrifício de Cristo na cruz. Então Cristo se sacrificou por amor a nós, e eu digo, muito bem, mas eu não quero obedecê-lo, eu quero viver ao meu modo, o meu modo é que é o certo. Este está destruindo o sacrifício de Cristo, e o sacrifício de Cristo na sua vida não impregna, e portanto não muda. Eles são, como diz São Paulo, inimigos da cruz de Cristo. E o que diz São Paulo? O fim deles é a perdição. Se não se converterem, o fim deles é a perdição. Olhem que grave isso. Olhem que grave se nós nos colocamos como inimigos da cruz, inimigos de Cristo. E São Paulo ainda nos dá as referências de como são estes que são inimigos da cruz. O Deus deles é o estômago. Aqui estômago não é só o órgão que todos nós temos para digerir as coisas. Significa uma vida mundana. São aqueles que põem todas as coisas na frente de Deus. Todas as coisas. Eu dizia semana passada, e repito, o grande trunfo do diabo nos últimos tempos com a pandemia. Os milhares que deixaram de ir à igreja, as igrejas que foram fechadas, e ainda há aqueles que não têm tempo para ir na igreja, ou têm medo do vírus na igreja, mas estão bem serelepes, nas festas, nos mercados, nas compras, batendo, como se diz aqui na fronteira, batendo cola na rua. Estes são os inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago. Não deixaram, durante a pandemia, não deixaram de ir a aniversários, casamentos, festas, mercados, compras, mas na igreja não. São os inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, também estão entre nós. E durante todo este tempo, passaram vivendo e cultuando o seu Deus chamado estômago. O fim deles é a perdição, se não se converterem a tempo. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Estão comendo e já estão pensando o que vão comer depois. Estão bebendo e já estão pensando no que vão beber depois. Estão usufruindo de prazeres ilícitos e já estão pensando no que vão fazer depois. E estão pensando sempre em acumular, em guardar, em ter. O Deus deles é o estômago. Que Deus não permita que nós nos comportemos como inimigos da cruz de Cristo. De São Paulo, nós, no entanto, nós que fomos batizados, somos cidadãos do céu. Nós não somos mais cidadãos de Bagé ou de qualquer outra cidade. Nós não somos cidadãos do Rio Grande do Sul. Nós não somos cidadãos do Brasil. Nós somos cidadãos do céu.
A nossa pátria definitiva é lá. Nós a ganhamos pelo batismo. E, portanto, temos que nos comportar e viver como habitantes do céu. A Quaresma, justamente, é este período que estamos vivendo, em que devemos intensificar a nossa oração, intensificar a nossa caridade e intensificar também a prática do jejum, da abstinência, da penitência, para nos prepararmos melhor para celebrarmos a Páscoa do Senhor, mas também para nos prepararmos para, se o Senhor nos colher, estejamos prontos para o céu. Que nós não caiamos no grande erro de muitos de dizer: se eu for para o purgatório, já estou satisfeito. É uma frase típica do preguiçoso. E, infelizmente, nem os preguiçosos vão para o purgatório. O seu destino é a perdição. A nossa luta, nessa única vida que recebemos, é para chegarmos ao céu, porque nós somos cidadãos do céu. Repito, esta Quaresma que devemos sempre celebrar como se fosse a nossa última Quaresma, é o momento de intensificarmos a oração, a caridade e a penitência. Darmos o rumo na nossa vida. Não é o rumo que eu quero dar, é o rumo que o Senhor quer que eu viva. Quem ouve a voz, ouve a mim. E quem ouve a mim, ouve o Pai que me enviou, diz Jesus. Quem ouve a igreja, ouve a Cristo. E quem ouve a Cristo, ouve ao Pai. Que frase tão forte e tão dura. Pensarmos nessa realidade. E então, quem sabe, nesta semana, nós meditemos profundamente sobre essa realidade da obediência e da desobediência, da nossa vida que transita muitas vezes na queda da desobediência. Preparemos bem a nossa confissão nesta Quaresma. Preparemos bem. Examinemos bem a nossa vida, para bem nos prepararmos para a vinda do Senhor, para bem nos prepararmos para habitarmos o céu. Coloquemos-nos, portanto, nesta atitude. Nós devemos nos aproximar do Senhor com temor e tremor, mas também com confiança na sua misericórdia. Quando ouvimos na primeira leitura, Abraão é tomado de espanto, é tomado de misterioso terror, porque o sol se escureceu. As vítimas que Deus havia pedido para ele estavam sobre o altar que ele tinha feito. Então este braseiro fumegante, essa labareda de fogo, como uma tocha de fogo, passa e consome os animais. E Abraão é tomado de espanto. Pedro também, quando vê a glória do Senhor, quando vê essa luz mais brilhante que qualquer coisa brilhante no mundo, é tomado de espanto e terror e desata a falar bobagens. Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e Elias, é bom a gente ficar por aqui. É o temor e o tremor que devemos ter diante de Deus, mas também é a grande atitude que devemos ter de confiança e misericórdia no Senhor. Nós não nos aproximamos do Senhor de qualquer modo. Recordemos que aqueles anjos que foram escolhidos para estar mais próximos do Senhor
são chamados serafins. Serafim, o seu nome significa aqueles que são abrasados no fogo. Diante do Senhor, diante do seu trono, é fogo e esplendor. E nós teremos que comparecer diante deste Senhor. Fogo e esplendor, que purificam mais do que o fogo purifica o ouro e a prata. Pergunta que devemos nos fazer nesta quaresma, para prepararmos bem uma confissão e prepararmos bem a nossa vida é: se agora eu tiver que comparecer diante do Senhor, fogo e esplendor, que abrasa com seu calor e seu fogo, até mesmo os anjos que estão próximos dele, para purificar, para não haver pecado e mal diante dele. Se agora o Senhor me colhesse, eu estaria pronto para assumir a minha cidadania no céu? É a pergunta que devemos nos fazer. Que o Senhor nos auxilie e que nos dê as graças necessárias para nos prepararmos bem nesta quaresma, para vivermos esta quaresma intensamente, prepararmos bem nossa confissão, prepararmos bem a nossa vida, para ajustá-la, de tal modo que na nossa vida os outros irmãos possam ver: este faz a vontade do Senhor, este é exemplo. Que o Senhor assim nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como irmãos e irmãs,